Boa tarde a todos que estão assistindo o vídeo posteriormente e também aos alunos que aqui estão presencialmente via chat ou via vídeo. Eles estão participando. Peço para todos eles desligarem a câmera. A gente está na terceira aula de Geografia do 8º ano do Ordânia e também do Generoso. Nessa terceira aula, a gente vai trabalhar com uma habilidade comparar a formação territorial de países latino-americanos a partir das influências pré-colombianas e colonial, e estabelecer semelhanças e diferenças socioculturais entre as correntes de povoamento. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente iniciar a aula. Pessoal, antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Na visão de vocês, como ocorreu a primeira formação de pessoas aqui no continente americano? Alguém pode me dizer, na visão de vocês, como foram a chegada dos primeiros humanos aqui no continente americano? Fudeu. Vamos, gente, me ajudem. Os macacos virou gente? Não, isso ocorreu na África. Isso ocorreu na África. Ocorreu na África de que forma? Você conhece a teoria de Darwin? Não. Ou os povos veio da África para cá? Sim, mas vocês conhecem a teoria de Darwin, que fala da evolução dos seres a partir da necessidade de sobrevivência. Que é o negócio dos Homo sapiens, né? Então, ela diz que todo ser evolui visando se manter vivo. Então, para você se manter uma espécie viva, automaticamente é necessário que ela se evolua ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, ao longo da história. Então, se o ser humano hoje ele é assim, daqui a 100 ou 200 milhões de anos, ele pode ser diferente. Cada vez menos ele precisa dos braços e das pernas e mais da cabeça. Pode ser que daqui a 1 milhão de anos a cabeça dele seja enorme e tenha menos braços e menos pernas, porque você utiliza menos essas ferramentas hoje em dia. Agora eu quero saber o seguinte, você estava falando que veio dos macacos, correto? O ser humano veio dos macacos. Ele evoluiu para o Homo sapiens, depois desse macaco, como você falou, e depois ele virou humanoide, para depois virar Homo sapiens, que é a nossa espécie atual. Mas eu quero saber de vocês, como que os primeiros seres humanos chegaram aqui nas Américas? Pessoal que está com a câmera aberta, desliga, por favor. Pessoal? Oi, Yasmin Silva, desliga a câmera. Gente, eu quero saber como, na visão de vocês, ocorreu a chegada dos primeiros seres humanos aqui no continente americano. Os portugueses traziam os escravos africanos para a América para trabalhar para eles? Não, isso aí você está falando já na colonização do Brasil. As Américas, ela é milhares de anos antes. Deixa eu só, aproveitando a deixa, esse é aula de história, mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você. A história, ela é contada a partir da visão dos vencedores. Quando os portugueses falam assim, a gente foi lá e descobriu as Américas. Na verdade, ele não descobriu nada. Já haviam pessoas aqui. Se você olhar pela visão dos índios, dos indígenas que aqui estavam, você tem que pensar que eles pensavam da seguinte forma: chegaram os invasores com ferramentas e armas que a gente não conseguiam detê-los pela sua capacidade bélica. Então, eles invadiram nossas terras, na visão dos indígenas, e conquistaram ela. Na visão dos portugueses, eles descobriram aquelas terras. E ali haviam pessoas que eram, segundo eles, indigentes, ou eles usavam o termo alminha. O termo alminha significa que eles não tinham nenhum tipo de cultura civilizada. Então, você tem que pensar sempre da seguinte forma:
a visão dos vencedores, ela não pode ser a única visão. Você tem que ter a visão dos dois lados, como numa guerra. A visão dos aliados e a visão dos derrotados, que foi o eixo, durante a Segunda Guerra Mundial. Tem a visão dos dois lados. Nesse caso que você acabou de falar, é isso. Tem a visão dos portugueses, que os europeus, e tem a visão daqueles colonizados, que são os indígenas que aqui já estavam há milhares de anos. Ok? Pessoal, alguém pode me dizer, com certeza, como foi a chegada dos portugueses à América ou não? Ou dos seres humanos à América ou não? Não. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, antes da gente começar a entender como que foi essa chegada dos primeiros seres humanos aqui na América. Vou fazer uma pergunta para vocês simples. O que é uma teoria? É uma conspiração de uma pessoa. O que ela Pessoal, pensa. o que é uma teoria? Igor, pode responder. Como se fosse uma conspiração, é a opinião própria dela. Ela é uma pessoa teórica. Não nesse sentido. Tipo, uma história na opinião de uma pessoa. Isso. Ela é basicamente isso. A teoria, na verdade, ela é uma suposição. interpretação. Escuta bem. Ela é uma interpretação sobre o que pode ter ocorrido sobre o fato. Ela pode ser verdadeira ou ela pode ser alterada de acordo com os conhecimentos futuros. A teoria mais aceita, a teoria atual, a teoria do passado, a teoria que foi modificada, porque a teoria também ela pode ser modificada. E de acordo com os estudos, uma teoria pode suplantar a outra, pode subir em cima da outra. E aquela teoria fica passada e a gente aceita a nova. Então, a teoria é uma visão de uma pessoa do que pode ter ocorrido a partir do pensamento dela. Mas tudo pode estar em aberto, porque não há uma certeza clara, não há uma evidência física daquilo que realmente aconteceu. Então, teorias podem ser modificadas. Vou pegar uma teoria, a teoria mais conhecida da humanidade, a teoria da relatividade do Albert Einstein. Ela explica a questão do espaço-tempo. Quando o Albert Einstein fala em espaço-tempo, é tudo baseado no seu pensamento, na forma com que ele vislumbrou o mundo. Se daqui a 100 anos outra pessoa conseguir provar que aquilo era verdade ou mentira, a teoria dele vai ser aceita, cada vez mais aceita, ou cada vez mais refutada. Esse refutado é menos aceita. Então, a teoria ela é uma visão de uma pessoa que pode ser aceita ou não aceita. Beleza? Beleza. Bom, entendeu o que é teoria? A gente vai pegar agora, baseado naquilo que a gente está trabalhando agora, que é comparar a formação territorial dos países latino-americanos a partir das influências pré-colombiana e colombiana. Então, como que foi a chegada desses primeiros habitantes da Américas? Vamos assistir um videozinho. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre a América. Nós já estudamos muita coisa sobre a América. Hoje a gente vai estudar a colonização. Para a gente entender por que o espaço geográfico americano está organizado da forma atual. Tá? Então vamos lá. Olha só, antes da chegada dos colonizadores europeus, por volta de 1500, antes disso, o continente americano ele já era povoado, já era habitado por diversos povos indígenas. Eles se distribuíam por toda a América e eles eram diferenciados em suas culturas, em seus modos de viver, porque eles eram divididos em vários grupos diferentes, né? Tem os Jeitos, os Aruacos, os Tupi-Guaranis, entre outros aí.
e os incas que habitavam a parte oeste aí da América do Sul. E esses povos, eles dominavam técnicas avançadas de arquitetura, de engenharia, dominavam também muitas técnicas agrícolas. Eles eram chamados também, né, de civilizações e povos pré-colombianos, porque eles já existiam, já habitavam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, que foi um colonizador aí, italiano, mas que veio sob as ordens da Espanha. Tá? Então, como eu disse, né, os europeus no passado, eles habitavam. A maior parte desse povo aí foi exterminada, foi morta pelos colonizadores europeus no período aí das grandes navegações. Quando eu falo em europeus, que eu estou falando, eu estou pegando para a Europa, eu estou falando de portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, ingleses, principalmente aí nesse período portugueses e espanhóis. Então, nesse período aí, por volta do século XVI, 500, eles... Só um pouquinho, pessoal. Uma pessoa aqui, acho que está tentando entrar. Desculpa, viu, gente? Mas acho que tinha uma pessoa tentando entrar aqui. Oscar, eu não tô conseguindo ouvir direito o que ela tá falando. Ela tá falando da colonização espanhola? Quando ele Isso, chega na da América? chegada dos primeiros habitantes. Certo. Que aí se concretizou após as conquistas dos astecas e dos incas, certo? Não. Não? Vamos terminar de assistir, depois eu explico. Usaram aí, né, o Oceano Atlântico e conseguiram chegar aqui no continente americano. Por que eles vieram? Eles vieram em busca de lucro, em busca de metais preciosos, ouro, prata, em busca de riqueza, porque havia um pensamento na Europa, naquela época, né, do capitalismo comercial, do mercantilismo, que dizia o seguinte, que um país, para ter poder, ele precisa ter ouro, prata, metais preciosos. Precisa acumular essas riquezas. E aí, movidos por essa ideia, por esse pensamento, eles saíram aí em busca dessas riquezas, né? E acabaram aí chegando ao continente americano. E quando eles chegam no continente americano, eles encontram aí os povos nativos e começam aí, em busca de seus objetivos, né, de enriquecer, eles começam a explorar, tá? Não é à toa que Perdão, última vez. a grande parte da população indígena hoje vivem em aldeias, em reservas, e até hoje perseguidos, né, por mineradores, por fazendeiros, por pessoas que querem suas terras para plantar, para criar gado, para explorar minérios. Manifestação de povos indígenas aqui no Brasil, né, lutando aí pelo direito de suas terras que eram deles, que foram aí tomadas pelos colonizadores. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora. Antes de a gente passar para esse papo colonial, vou tentar fazer um resuminho do que ela falou. Vamos lá. Vamos pegar aqui do começo. Ela estava falando que as Américas já haviam pessoas antes da chegada dos primeiros portugueses. Essas pessoas vieram por dois lugares. Primeiro, pelo Estreito de Bering, que fica aqui ao norte da Rússia, junto com os Estados Unidos ali no Alasca. Vieram quando? Quando ocorreu a chamada era glacial da Terra. Era glacial foi o momento em que a Terra esfriou por 100 mil anos e os seres humanos conseguiram fazer essa passagem de 85 quilômetros dessa região que hoje é mar através do gelo. Então, os seres humanos eles saíram lá da África
e foram para as Américas através dessa passagem que foi congelada com a era glacial. Há também uma segunda teoria dizendo que houve a chegada dessas pessoas através das viagens marítimas, das pessoas que vieram pela Oceania, pelas ilhas onde fica a Oceania. Uma segunda teoria. Há uma terceira menos aceita, então são 3 teorias. A do Estreito de Bering, a das viagens através do mar em canoas, que é essa que eu falei para você, da Ásia, e a terceira menos aceita, de que as pessoas nasceram a partir dos macacos aqui nas Américas, o que não é verdade, porque aqui não existia nessa época. Então, você tem duas teorias mais aceitas, a do Estreito de Bering e das navegações pelo mar. A terceira é refutada. Essa do nascimento a partir dos macacos aqui das Américas é a menos refutada, menos aceita. A partir daí, você já teve civilizações muito organizadas aqui nas Américas, como as astecas, os maias, os incas, e outras menos, como as tupi-guaranis, que são aqui do Brasil. Então, quando os portugueses aqui chegaram, eles já encontraram pessoas, eles já encontraram civilizações. Inclusive, eles tiveram que entrar em acordo com algumas, tiveram que lutar contra outras. Muitas vezes eles negociavam com uma civilização e se juntavam contra ela para lutar contra uma outra civilização indígena. Lembrando que todas as civilizações indígenas, assim como as sociedades atuais, uma, às vezes, não conversava com a outra. Às vezes, a terceira já não conversava com as outras duas. Então, o que os portugueses fizeram? Usaram esse artifício de uma querer lutar contra a outra. Para quê? Para acabar com algumas tribos. Isso fez com que, aos poucos, esses indígenas perdessem o seu poder sobre a terra, sobre as suas terras. E as lutas atuais hoje basicamente eles reivindicando as terras que já eram deles. Foi os europeus que aqui chegaram que tomaram as terras deles. Algo semelhante com o que aconteceu na África durante o século XIX. Quando você teve a divisão da África no século XIX, a estratégia europeia foi sempre a mesma. Você faz um acordo com uma tribo, com um país ou um estado lá que lá está, contra uma outra tribo menos fraca. Para quê? Para acabar com essa tribo menos fraca. E aos poucos você vai acabando com a tribo mais forte. Assim foi a estratégia dos europeus aqui nas Américas, no momento da colonização, e também lá na África, no momento do imperialismo que ocorreu no século XIX. Estratégias semelhantes que fizeram com que os povos indígenas e os povos africanos fossem dizimados ao longo do tempo. Beleza? Vamos continuar. Agora ela vai falar sobre já o Pacto Colonial. O Pacto Colonial, para quem não sabe, foi um acordo entre a colônia. Imagina que os europeus chegaram aqui nas Américas e fizeram um acordo. Ó, daqui para cá é meu, daqui para lá é seu. Fizeram assim com os espanhóis. Então, a terra a leste ficou para os portugueses e a terra a oeste ficaram para os espanhóis. Nas terras a leste, você tem as cidades portuguesas, que aqui estavam, que vocês conhecem como... me fugiu o nome agora. Aquelas cidades feudais, que o pessoal marca como se fosse uma linha, onde você tem algum tipo de plantação, seja ela cana-de-açúcar, seja ela cacau, entre outras plantações. E essas pequenas cidades, aos poucos, foram se tornando grandes cidades, grandes metrópoles, grandes centros de comércio com a Europa. A colônia, que é as cidades aqui nas Américas, fazia negócios com a Europa, mas ela só podia fazer negócios diretamente com aquele que o colonizava, que no caso eram os portugueses. Então, vamos lá, vamos pegar a cidade mais bem sucedida na época da era dos portugueses aqui no Brasil. Qual foi a cidade mais bem sucedida? Foi São Vicente, aqui em Santos. Foi a cidade que mais deu lucro para os portugueses. Eles, aos poucos, a cidade começou a crescer de uma tal forma que eles já faziam negócios. E cada vez mais, essa cidade foi crescendo através dos negócios.
Depois você vai ter a era que vai chamar a era do comércio triangular, que é a vinda dos africanos aqui para a América, o envio de plantações, seja eles de cana-de-açúcar, seja eles de pau-brasil, de outros tipos de especiarias para a Europa, e o envio de bugigangas da Europa para a África, para pegar os negros e trazer para o Brasil. Para quê? Para que esse ciclo fizesse com que a viagem de um navio fosse bem sucedida ou bem mais lucrativa. Esse pacto colonial que ela está falando nesse momento é o momento em que a metrópole vê a sua colônia como apenas a única forma de se ter lucro. E para isso, ela obriga a colônia a negociar só com ela. Então, os portugueses não deixavam que o Brasil negociasse com os ingleses, com os holandeses, com os alemães, com outras civilizações que não fossem eles. Por quê? Porque se a partir do momento que eles vissem que a sua colônia está negociando com outros povos, eles iam acabar perdendo o controle sobre a sua colônia. É disso que ela está falando agora. Tanto que o Brasil só virou independente em 1822, quando os portugueses perderam esse controle sobre a colônia. Quando a colônia, a partir da chegada do rei João, em 1808, passou a negociar com outras civilizações, que não só a portuguesa, com os ingleses, com os holandeses. Quando o Brasil começou a negociar com outras civilizações, ele não aceitou mais ser mais colônia. Por quê? Porque ele viu negócios mais lucrativos com outros estados. Então, só se tornou independente em 1822 porque houve contato com outras civilizações. E esse pacto colonial, que perdurou para o Brasil entre 1500 e 1817, fez com que o Brasil se tornasse a comerciante apenas com os portugueses. É disso que ela vai falar agora. Pode falar. Então o comércio colonial ele é exclusivo da metrópole, certo? Isso. O comércio, o pacto, chama pacto, tá? Pacto colonial, desde 1500 até 1817. Por que 1817, professor? Porque Dom João VI, fugindo dos franceses, veio aqui para as Américas, em 1808. Quando Dom João chegou aqui no Brasil, ele começou a fazer algumas reformas para estruturar com a sua chegada. Começou a ter a primeira imprensa, começou a ter as primeiras bibliotecas, começou a ter algum tipo de infraestrutura de chegada aos portos, que é para suprir a sua necessidade como rei. E uma das coisas que ele foi obrigado a fazer no acordo dele fugir da Europa para o Brasil foi fazer com que ele abrisse os portos brasileiros para outros países. Foi um acordo que ele fez com os ingleses para ele poder sobreviver como rei. Porque se ele não fizesse esse acordo com os ingleses, os franceses iam tomar a Lisboa e ia matar o rei. É a época de Napoleão. Então, fugindo dos franceses, o rei Dom João teve que fazer um acordo com os ingleses para fugir para o Brasil. Aqui ele começou a implementar uma estrutura e em 1817 ele abriu os portos, de acordo com o acordo que ele tinha com os ingleses. Essa abertura dos portos fez com que acabasse o pacto colonial e o Brasil começou a negociar pela primeira vez com outros povos além da colônia. E a partir desse momento o Brasil cada vez mais foi impedido os brasileiros que aqui estavam, cada vez mais queriam negociar com outros povos além dos portugueses. E isso gerou, em 1822, uma não aceitação a voltar a ser colônia, como os portugueses queriam. Os portugueses, no retorno de Dom João em 1821, queriam que os brasileiros voltassem a ser colônia. Só que os brasileiros não aceitaram. Falou, a partir de agora, a gente vai se manter aberto a outros povos, a negociar com outros povos. E isso gerou a independência do Brasil em 1822. Então, o Pacto Colonial, só para a gente finalizar, o Pacto Colonial nada mais é do que um acordo entre os portugueses, ou a sua metrópole, aquela cidade mais que coloniza, com os colonizados, os brasileiros.
que os brasileiros só podem negociar com a metrópole. E isso perdurou por mais de 317 anos. Alguém tem alguma dúvida até aí? Então, vamos embora. Vamos falar um pouquinho agora do Pacto Colonial, porque ele é importante para explicar a relação de desigualdade que existe hoje entre os países da América e do mundo. Então, como é esse pacto colonial? Quando os europeus chegaram aqui, eles estabeleceram um pacto colonial com as suas colônias. Ou seja, vou dar um exemplo aqui do Brasil. O Brasil era colônia de Portugal. Tá? Então, o pacto colonial estabelecia que o Brasil só podia fornecer produtos para Portugal e só podia comprar produtos de Portugal, não podia comprar e nem vender para nenhuma outra metrópole, tá? E a metrópole se aproveitava disso para comprar, pegar os produtos baratos, geralmente era matéria-prima, cana-de-açúcar, pau-brasil, né, minérios também. E vendia produtos manufaturados mais caros para a colônia. Então, já dá para ver aí que alguém estava sendo explorado. A metrópole enriquecia e a colônia ficava mais pobre, porque ela vendia mais barato e comprava mais caro. E aí já dá para entender a origem da desigualdade que existe hoje entre países. Né? Começou aí, na época das grandes navegações, com influência muito grande aí desse pacto colonial, certo? Mas devo ressaltar que existiam duas formas de colonização na América. Algumas áreas aí foram colônias de povoamento. Ou seja, quando os europeus chegaram, eles vieram com o objetivo de povoar, de morar. Pessoal, agora o que ela vai fazer? Ela vai começar a explicar os tipos de colonização que ocorreu aqui nas Américas. Vamos só, pessoal, quem tiver com um som, desliga, por favor. Deixa eu só ver se eu lembro com o som aberto. O João, Larissa, João, se que tiver com o som aberto, por favor, desliga. Eu quero que você prestem bastante atenção agora. Você tem várias formas de colonização. Nas Américas, ocorreu duas. A colonização de povoamento e a de exploração. Professor, qual que é a diferença entre um e outro? Na verdade, a diferença a principal é que a de exploração, ela vem apenas para retirar itens, retirar instrumentos, retirar produtos importantes aqui das terras, como, por exemplo, o ouro, a prata, o pau-brasil, fazer o processo de monocultura, que seriam aqueles produtos monocultura vem da palavra mono é única, que é uma fabricação de um único produto, como cana-de-açúcar, como café, depois no século XVIII, no século XIX, como se você fosse lá e chupinhasse toda a terra. Essa é a de exploração, que está ligado com a brasileira. Os portugueses vinham aqui para as Américas para pegar a maioria das coisas e levar para a Europa como... O meu tá ruim. Vocês estão ouvindo bem? Uhum. Os portugueses chegavam aqui nas Américas, os espanhóis chegavam aqui nas Américas e retiravam tudo que eles podiam e levavam para a sua colônia. Já nos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos é uma situação um pouco diferente. Eu vou chegar na questão dos Estados Unidos, que a história americana é meio complicada. Mas ao norte dos Estados Unidos e no Canadá, houve um outro tipo de colonização, as de colônias de povoamento. Professor, qual que é a diferença entre a colonização de exploração e de povoamento? A diferença do povoamento, que esses povos que chegaram ao norte das Américas, eles vieram para morar, para que ficarem e se transformarem em residências deles. Eles não tinham mais a ambição de levar a sua riqueza para a Europa. Eles vieram aqui para se fixar. Então, houve um planejamento grande naquela região para que eles comercializassem 100 anos antes que o Brasil com outros povos. 100 anos antes, eles já pensavam em transformar as suas regiões em cidades.
em ter um estabelecimento próprio. Por exemplo, os Estados Unidos se tornou independente quase 50, 60 anos antes do Brasil. Mas o Haiti, até o Haiti se tornou independente muito antes que o Brasil. Então você tem duas formas completamente diferentes. Ao norte, o de povoamento, onde essas pessoas já pensavam em uma cidade, já pensavam em um local para se fixar, e uma outra colonização que vinham aqui só apenas para chupinhar tudo e levar embora. Então foram duas formas diferentes de se lidar. Tanto que quando os espanhóis aqui chegaram, eles fizeram acordo com os incas, com os maias e com os astecas, e pegaram todo o ouro desse povo e levaram embora. Aí vocês falam assim, professor, o que acontecia com esse ouro? Uma parte chegava à Europa, a outra parte se perdia no mar, porque os ingleses faziam um acordo com os piratas e roubavam dos espanhóis. Tanto que muito da riqueza dos incas e maias é desconhecida para a sociedade humana. Muito se perdeu nos mares, muito se perdeu em locais onde os piratas escondiam o tesouro. Então, essas histórias de piratas escondendo tesouro é baseado nesse período, em que os piratas roubavam dos espanhóis, levavam para alguma ilha e lá escondiam. Também a colônia... O Império Britânico se tornou o Império Britânico a partir do momento que ele começou a roubar as riquezas dos impérios espanhóis. Então, é uma sucessão de coisas que ocorreu nessa época, baseado nesses dois tipos de povoamento. A de exploração, que ocorreu aqui ao sul, na América Latina, e ao norte, no norte dos Estados Unidos e no Canadá. Professor, por que ao norte dos Estados Unidos? Porque na região sul dos Estados Unidos, ela era parecida com o que era o Brasil. Haviam muitas fazendas, inclusive o país foi dividido, ocorreu uma superguerra americana entre os países do norte contra os estados do sul, em que o norte ganhou contra os fazendeiros. Depois eu vou passar até um filme para vocês assistirem esse período, em que você tinha um lado aquelas pessoas que lutavam pelas suas terras para se manter lá, contra aqueles do sul que queriam apenas explorar as terras e transformar as pessoas em escravas. O norte não, o norte já não pensava mais em escravidão, elas pensavam em fazer negócios, e para fazer negócios você não podia ter escravos. Um pensamento já muito mais avançado. E o norte dos Estados Unidos ganhou sobre o sul dos Estados Unidos. E os Estados Unidos que a gente conhece hoje é baseado naqueles países do norte que tomaram a região do sul. A região monocultora perdeu. Por quê? Porque os escravos não lutavam a pele e fogo contra o norte, porque eles também acreditavam nos ideais do norte. Então eles deixaram de ser escravos com a vitória do norte dos Estados Unidos. Aí é uma história americana. A gente tem que se focar na história americana para vocês entenderem. Mas os Estados Unidos não é exatamente uma colonização de povoamento. Parte dela foi, que é a parte do norte, ali em Nova York, a gente tem Washington, aquela região ao norte. A parte do sul, não. A parte do sul é monocultora igual a brasileira. E a leste, a oeste, que seriam Los Angeles, essa região era tudo do México. E foram tomadas pelos Estados Unidos, com o tempo. Foram compradas e muitas vezes tomadas através de guerras. Os Estados Unidos era mais ou menos apenas a costa leste. E aos poucos ela foi se expandindo para todo o continente até chegar à costa oeste. Beleza? Podemos continuar? Pessoal, vocês estão aí? Tô ficando com medo já. Pode continuar, professor. Sim. Tô falando e às vezes vocês nem estão aí. Bora! Então vai, vamos embora. Eles cuidaram melhor das terras. A gente vai ver as características. Outras foram colônias de exploração. Quando os europeus chegaram, eles viram simples objetivo de explorar. Vamos ver as diferenças. Professor, o meu tá baixo. Entre essas duas. Pessoal, depois o vídeo vai ficar disponível. Quem não conseguiu ouvir direito, assiste depois, tá? Ok, profe. Povoamento. As colônias de povoamento elas foram implantadas principalmente pelos ingleses,
pelos franceses nessa região aqui, olha, norte e central da América Anglo-Saxônica. Então, quando eles chegaram aqui, eles implantaram um sistema de pequena propriedade, ou seja, eles dividiram melhor as terras. Eles cultivaram em forma de policultura, então eles plantavam vários produtos nesses pequenos propriedades, não eram produtos só. O trabalho era livre, quem trabalhava na terra era o dono, era o colono, sua família. Existia também algum trabalho assalariado, tá? Mas boa parte assim, era trabalho livre mesmo. A produção era para o mercado interno, ou seja, tudo que eles cultivavam era para eles mesmos, só ficava dentro da colônia, né? Isso provocou aí o desenvolvimento do comércio, porque tudo ficava. Até eram produtos também que não eram muito interessantes lá para a Europa, porque aqui nessa região é um clima frio, então os produtos que eram cultivados aqui eram o mesmo que era cultivado na Europa, então eles nem se interessavam em enviar para lá. E a economia era desvinculada do pacto colonial, ou seja, eles não eram obrigados a fornecer produtos só para a Inglaterra e para a França, que foram os principais colonizadores daqui. Eles podiam vender para qualquer outra metrópole, e isso possibilitou o desenvolvimento do comércio, certo? Lembrando, gente, que essa colônia de povoamento, ela também foi implantada aqui na região sul do Brasil. E é importante destacar que a maior parte dos Ela foi implantada na região sul do Brasil a partir do século XIX. lugares que foram colônias de povoamento, hoje são os países mais desenvolvidos, mais ricos. Eles começaram de uma forma mais justa para todos. Não que os ingleses pensaram em fazer esse tipo de povoamento. O que ocorreu ocorreu uma guerra interna na Inglaterra durante o período do anglicanismo, que foi uma briga entre o rei contra a Igreja Católica. E ele criou uma igreja paralela chamada Igreja Anglicana. Quando o rei da Inglaterra cria a Igreja Anglicana, certa parte da população não aceita as ideias do rei de criar uma nova igreja, porque são muito ligadas à Igreja Católica. Parte desses que não aceitaram essa mudança para a Igreja Anglicana foram expulsos dos Estados Unidos. Por isso que essas pessoas saíram da Inglaterra e vieram para as Américas, para se fixarem aqui nas Américas. E não foi algo pensado e planejado pelos ingleses. Foi algo que ocorreu através de umas circunstâncias em que o rei da Inglaterra quis se casar com uma meretriz, como é um termo usado, ou com a amante, e quis se separar de uma rainha espanhola. Quando o rei da Inglaterra faz isso, a Igreja Católica fica contra ele. Então, ele cria uma igreja própria, chamada Igreja Anglicana, se casa com a sua amante, e a Igreja Católica o excomunga, ou expulsa das diretrizes da Igreja Católica. Por isso que ele é obrigado a criar uma igreja nova, pessoas da Inglaterra não aceitam, essas pessoas são expulsas, essas pessoas são chamadas de walkers, anota bem, walkers, cai em qualquer tipo de prova, essas pessoas são expulsas e mandadas para os Estados Unidos. E lá ficam fixas porque elas não podiam mais ficar na Inglaterra. Então foi uma circunstância e não algo planejado, beleza? Já as colônias de exploração, Beleza. onde elas foram implantadas, olha, na maior parte da América Latina. E também nessa porção sul, viu, gente, da América Anglo-Saxônica, essa porção sul. Como eu falei para vocês, a região sul dos Estados Unidos, ela era monocultora. Latifúndios. Professor, não estou conseguindo ouvir direito o que a moça está falando. Tá, pessoal, aqueles que não estão conseguindo ouvir o que ela está falando, vocês assistem o vídeo depois, tá? Então ela está falando que a região sul dos Estados Unidos era monocultora, assim como a brasileira, aquilo que eu falei para vocês.
tá? Então, ela falou assim, plantação das grandes partes da América Latina e do Portão Sul anglo-saxão. Então, beleza, está falando sobre a colonização e exploração. Está falando sobre os latifúndios, monoculturas, extração de minérios e exportação. Eles extraíam tudo daqui e levavam para a Europa. E também está falando, agora vai falar depois, sobre a escravização dos indígenas aqui nas Américas. Que a partir da chegada dos colonizadores, vieram muitos escravos para trabalhar nessas fazendas. Ou seja, lá que as terras elas foram mal divididas, latifúndios grandes propriedades, com grandes porções de terra foram doadas para algumas pessoas privilegiadas, essas metrópoles, e isso ia passando de geração em geração. Então ficou pouca gente com muita terra e a maioria sem terra para produzir. Até hoje a gente vê esses conflitos por terra. E nunca foi realizado assim no Brasil, nunca foi realizada uma reforma agrária, uma política de redistribuição de terra. Então, assim, a luta pela terra, a briga pela terra, ainda hoje é muito presente no território brasileiro. O que foi plantado nesses latifúndios, essas grandes propriedades? Foi plantado principalmente cana-de-açúcar, foi plantado café, né, posteriormente. E é interessante ressaltar, gente, que monocultura é quando... Cacau, algodão, que ela não falou. Lá nas colônias de povoamento era policultura, eram vários produtos. Qual que é a diferença entre uma policultura e uma monocultura? A policultura, normalmente, são vários tipos de plantação. E essas vários tipos de plantação visa o atendimento interno do país. Já a monocultura visa a produção em massa para envio para outros lugares. E no Brasil e nesses outros países era monocultura. Tudo para quê? Para exportação. Então, tudo que era produzido não ficava, a maior parte não ficava na colônia, era exportada para a Europa. Tá? Uma terceira característica aí é que o trabalho ele não era livre, era trabalho escravizado de quem? De indígenas e de africanos. Então, isso gerou um empobrecimento muito grande. Como é que essa população ia ter dinheiro para desenvolver o comércio, para desenvolver a indústria, se eles trabalhavam de forma escravizada? Então, gente, isso gera uma desigualdade muito grande. É um baixo nível de desenvolvimento, uma exploração, um sofrimento, que a gente vê os resultados até hoje. É tanto que todos os países aí que foram colônias de exploração, hoje eles apresentam grandes desigualdades, grandes dificuldades, problemas sociais, problemas econômicos aí, herdados dessa forma de colonização. Certo? Então é isso. Isso é muito importante para a gente entender hoje o porquê das desigualdades, o porquê que o espaço geográfico está organizado dessa forma, né? E o porquê de tantos conflitos aí, o porquê dessas desigualdades também nos países da América. Certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Aqui eu organizei uma tabelinha, um quadro, com as diferenças principais entre as colônias de exploração e as colônias de povoamento. Certo? Tem umas aí que eu nem falei, mas que um pouco fácil de entender. E aqui nós temos uma atividade que a gente possa praticar, compreender mais o que foi trabalhado hoje. Um abraço, bons estudos. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Olá, pessoal. Não, profe. Não, Não, professor. Bruno. Desculpa ter falado tanto, mas é que para explicar isso é meio complicado, porque você tem que voltar lá na história, lá na Conchinchina de milhões de anos atrás, para explicar como que as coisas funcionam hoje. Elas são baseadas em situações do passado. Vou pegar aqui um texto rapidinho, para a gente ler ele rapidinho, para a gente não perder o foco. João, começa lendo, por favor.
João? João? Alguém pode... Yasmin, você pode ler para mim, por favor? Aproveita que só... Ah, tudo bem. Até onde, professor? Manda bala. Tá bom. Eita! Povos pré-colombianos. É colombiano, né? É. Quando você Ao for ler um longo título, ô Yasmin, quando você for ler um título, você tem que vender o seu peixe. Povos pré-colombianos. Professor, faz tempo que eu não leio assim para todo mundo. Mas você precisa ver... Bom, imagina que você está na apresentação, você tem 200 alunos lá, e você precisa... Gabriel Valverde levantou a mão. Fala, Gabriel. Fala, Igor. Eu posso Quer que eu ler? leia? Não, eu vou começar com a Yasmin, depois eu deixo vocês, tá? Imagina que vocês vão lá ter uma apresentação para se promover a uma vaga. Quando vocês forem ler algo, vocês têm que provar daquilo. Povos pré-colombianos. Ao longo da Idade Média, concepção do mundo. Isso é uma leitura boa. Aí você está falando, nossa, ó, a pessoa está ali concentrada naquilo que está lendo. Entendeu, Yasmin? Tudo bem, eu vou ler de novo então. Eu vou começar então de novo, professor. Povos pré-colombianos. Ao longo da Idade Média... obrigada. Ao longo da Idade Média, a concepção de mundo, de homem europeu... Vamos. Timidez. Professor, eu tô nervosa aqui. Vai dar, viada. Manda a bala, Yasmin. Acelera aí. Impelia ao isolamento e reforço do pensamento religioso. Professor, alguém lê aqui pra mim. Não dá não, professor. Não dá não. Igor, por favor, continua lendo. Mas ao longo da Idade Média, a concepção de mundo de homem europeu o impelia ao isolamento e o reforço do pensamento religioso, influenciados pela estabilidade dos valores cristãos e a instabilidade das invasões bárbaras da Alta Idade Média. Os homens viviam reclusos no interior do feudos. O desconhecido é o inusitado, seriam palavras que causariam o mal-estar de uma realidade sustentada pela harmonia das ordens clerical, nobiliárquica e servil. Para. Ele está dizendo o seguinte, a Europa vivia uma turbulência antes da colonização das Américas. Eles viviam um atraso de pensamento, um atraso tecnológico, um atraso de científico, e que, ao chegar nas Américas, esse atraso vai fazer com que eles tratem aquelas civilizações como inferiores, assim como eles viam os bárbaros durante o período dos romanos. Pode continuar. Só uma coisa. Vocês param de ficar mandando aqui mensagem para mim, falando que eu tô de parabéns porque eu comecei a rir no texto, viu? Vou cuidar da vida de vocês. Só isso, professor. Bom, pode continuar, Igor, por favor. Aonde foi que eu parei? Com a ascensão da burguesia. Calma aí, deixa eu achar aqui. Aqui, ó, vou mostrar para você. Ó. Com a ascensão da burguesia mercantil e as grandes navegações, muitos desses valores medievais foram revistos, abandonados. No entanto, muitas narrativas míticas que falavam de terras paradisíacas cercadas de exotismo e da fartura construíram-se ao longo de muitos anos no ideário das sociedades europeias. Além disso, vários relatos míticos também faziam menção sobre as bestas vagas, selvagens, habitagens dos mares e terra até então desconhecidas pelos povos europeus. Ele está dizendo o seguinte, ó, esses povos que acabaram de sair do período da Idade Média, de um atraso, eu acabei de mencionar para vocês, tecnológico, mental, social, que imposto pela Igreja Católica, eles ainda haviam resquícios de alguns fatos místicos, como essas terras exóticas, esses burburinhos de que haveriam terras onde haveriam bestas selvagens. Havia um temor que, ao chegar aqui nas regiões a leste,
a oeste, perdão, haveriam certos seres que eles nunca viram na vida deles. Por quê? Baseado nas ideias da Bíblia, as ideias da Igreja Católica, de que se eles não fossem boas pessoas, eles pagariam por isso. E apesar do Renascimento, lá no século XV, com a chegada da burguesia ao poder, ou pelo menos a fazer investimentos, a burguesia ela não foi capaz de acabar com toda a história que a Europa já vivia, que era um atraso psicológico social. Pode continuar. Esses mistos de fascínio e terror encontrados nas narrativas e representações iconográficas fez que o homem moderno ainda guardasse muito desses valores em seu imaginário, com o advento da descoberta das Américas. Os colonizadores europeus depararam-se com um mundo onde muitas daquelas situações imaginadas em nada traduziam a situação das chamadas civilizações pré-colombianas. Então, para aí. Então, quando eles chegaram aqui nas Américas, eles encontraram algo que eles não esperavam, que eram cidades já estruturadas, indígenas capazes de construir algo semelhante ao que os egípcios construíram, civilizações com hierarquia, com planejamento, tanto que aqui nas Américas você tem vários tipos de corredores que foram baseados a partir do pensamento dos indígenas, estradas construídas, comércio que já existiam entre os indígenas, tudo que eles não imaginavam que haveria aqui. Na verdade, eles nem imaginavam que haveriam pessoas. Imagine uma cidade de uma concepção, por exemplo, como a dos Incas e dos Maias, que já eram grandes civilizações, muitas vezes muito mais avançadas do que as próprias cidades em que eles moravam na Europa. Pode continuar. Ao mesmo tempo, essa preconcepção do outro acabou fazendo do nativo americano algo e ser repudiado e civilizado pelo europeu. Pode continuar o texto? Peraí, então pera só um pouquinho. Ele está dizendo o seguinte, que quando eles chegaram aqui, eles quiseram impor as suas religiões, que tudo aquilo que não eram, por exemplo, digna de Deus, que a Igreja Católica estava no comando na época, tudo aquilo que não era correto na visão da Igreja, era errado. Então, quando os europeus aqui chegaram, eles quiseram, através da foice, da arma, impor aos indígenas que eles se tornassem civilizados a partir da cultura da igreja, que seria a detentora do poder do conhecimento. Então, quem não aceitasse a Igreja Católica era tratado como bárbaro, um indígena maluco, e eles impunham através da foice, da arma, que esses indígenas fossem colonizados. Aí o trabalho depois daqueles padres que vinham aqui às Américas para trabalhar com os indígenas. Pode continuar. No entanto, toda essa condição de estranhamento, admiração e repúdio deixou para trás toda a rica gama de valores culturais desenvolvidas pelos povos que aqui já existiam. No fim do século XX, século XV, isso, período que marca a chegada dos espanhóis ao continente. O continente contava com 3 grandes civilizações, maias, astecas e incas. Muitas das cidades criadas por essa civilização fazia frente a qualquer centro urbano europeu no século XVI, mesmo contando com um amplo leque de características e conhecimento. O contato dos nativos com os europeus marcou um dos maiores genocídios que tem registro. Então, os europeus, quando aqui chegaram, encontraram também resistência desses nativos, que não aceitaram a qualquer preço a imposição da Igreja Católica. Então, o que aconteceu? Os europeus, através de armas, mataram esses indígenas que não aceitavam. E também através de algo que a gente não para pensar. Esses nativos não tinham nenhum tipo de anticorpos contra as doenças dos europeus. Quando os europeus aqui chegaram, eles trouxeram doenças que não existiam aqui nas Américas. E os nativos
pegavam essas doenças e morriam facilmente. Porque não havia anticorpos no corpo das pessoas. Se hoje a gente pensa numa vacina, você imagina uma pessoa que nunca tomou uma vacina na vida e pegou uma super gripe. O que vai acontecer com ela? Ela vai morrer rapidamente. Então, esses europeus, quando aqui chegaram, pegaram uma civilização que resistiu contra ela, mas que, ao mesmo tempo, era muito facilmente vencida pelas doenças que os europeus traziam em seus corpos. Pode continuar. Mesmo que diversos traços dessa cultura fossem perdidos com o progresso de colonização, vemos no estudo da sociedade pré-colombiana um rico campo de reflexão sobre a questão da relativa cultural. Conhecendo um pouco mais desses povos, podendo repensar o antigo valor que nos impõe a Europa como um berço das maiores complexas e avançadas civilizações da história. Então, a gente tem que pensar que a Europa, naquele momento, estava em transição, e quando aqui chegou para colonizar, eles já encontraram outras civilizações avançadas. E foi um choque de realidade para eles. Então, depois eu vou deixar para vocês disponível um pouco sobre os astecas, um pouco sobre os maias e um pouco sobre os incas, que são cidades pré-colombianas, ou seja, cidades pré-chegada de Colombo às Américas. Beleza? Só deixar claro, pré-colombianas, chegada de civilizações pré-chegada à colonização europeia, pré-chegada de Colombo às Américas. Tipos de colonização da América. Quem pode continuar? Eu posso. Continua, vai embora. A América foi descoberta pelos europeus. Entre aspas. Após esse acontecimento, diversos países do velho continente se dirigiam para a nova terra. O continente americano foi colonizado principalmente por portugueses, ingleses, espanhóis, franceses e holandeses. Porém, o processo de colonização aconteceu de forma distinta entre os países do continente. Os países considerados latinos tiveram uma colonização de exploração, ou seja, apenas forneciam riquezas oriundas da natureza, abre aspas, madeira, pedras preciosas, entre outros, fecha aspas. Deixa eu te falar uma coisa, quando você for ler, esse aspas não existe, tá? Tá bom. E cultivavam produtos tropicais, cana-de-açúcar, café, borracha, entre outros. Perfeito. Em resultado, tá bom. Pode continuar? Pode, por favor. Em resultado a essa intensa exploração, os países latinos herdaram desse período um grande atraso socioeconômico que reflete nos dias atuais. Beleza, tudo aquilo que a gente já tinha falado sobre os países que foram colonização de exploração, entre eles o Brasil, ok? Por outro lado... Professor. Oi. Queria perguntar para o senhor qual é a relação, se tem, e qual é a relação entre a Colômbia e Cristóvão Colombo? Colômbia? Só um nome. Ah, a Colômbia era só mais um país aqui nas Américas, que naquele momento foi colonizado pelos espanhóis, mas que havia bastante influência inca na região. Quando eles foram colonizados, basicamente ele era um país, vamos supor, como se fosse uma estrada para chegar à América Central. Ali havia um comércio mais baseado nas riquezas do porto da Colômbia. Nada mais do que isso, viu? Colômbia não era tudo isso. A palavra Colômbia tem a ver apenas a questão do Cristóvão Colombo. Ah, tá bom. Valeu. Pode continuar. Os países considerados latinos tiveram uma colonização de exploração. Ou seja, esse eu já li, né? Por outro lado, os países que fazem parte da América Anglo-Saxônica, aqui, ó, tiveram uma colonização de povoamento. Isso quer dizer que o interesse da metrópole era povoar e desenvolver o lugar.
Nesse tipo de colonização, a intenção não estava ligada à exploração de riquezas com a finalidade de enviá-las para a metrópole, e sim abastecer os próprios habitantes. Em suma, as riquezas produzidas permaneciam no país. Essa característica foi fundamental importância para que os maiores países como Estados Unidos e Canadá se tornassem grandes nações, sendo o primeiro a maior potencial do mundo. Diante a consideração apresentada, fica claro o fator... Tem alguém com o microfone aberto. Quem está com o microfone aberto? Igor, desliga o microfone. Pronto. Desculpa, pode continuar. Diante das considerações apresentadas, fica claro que o fator determinante para o desenvolvimento ou subdesenvolvimento dos países americanos está ligado ao fato histórico. A formação de ocupação é raiz das condições atuais dos países continentes. Ou seja, aquilo que aconteceu no passado se reflete até hoje no presente. Se a gente entende o Brasil como um país ainda subdesenvolvido ou em desenvolvimento, é graças a esse pensamento arcaico que veio lá na era colonial. E se o Brasil... Quando vocês verem qualquer governante falar que é preciso a gente investir em produção em massa, em monocultura, pode ter certeza, é atraso. Por isso é a briga... Você fala assim, professor, o que isso reflete hoje no dia a dia? Se reflete que você tem diversos fazendeiros que compram votos para entrar dentro do Congresso. Lá, eles impõem as suas posições através do voto. Para quê? Para que eles sejam beneficiados para manter o Brasil ainda no período arcaico em comparação com os outros países. E não deixa o Brasil se desenvolver assim como outros países da Europa. Por quê? Porque quer apenas ver o seu lado, quer manter as suas fazendas, quer manter as suas riquezas e não deixar que o Brasil se desenvolva. Então, são esses fatores que alteram a atualidade brasileira. São pessoas que têm terras, que têm riquezas, e querem manter as suas riquezas. Para isso, elas compram votos, elas fazem coisas no Congresso a partir do seu poder, da sua capacidade de ser representativo. No Brasil atual, quando você vê um governante que pensa mais nos empresários do que nas pessoas, com certeza ele está coligado a esse pensamento arcaico que quer manter o Brasil no atraso social. Vulgo Bolsonaro, que quer manter o Brasil sobre uma posição de apenas exportador de minério, apenas exportador de soja, exportador de laranja, exportador de café, e não deixar o Brasil... expandir a indústria, ou ainda, acabar com as indústrias que aqui estão. Professor, você mete pau? Mete pau, porque é a verdade. E da minha boca vocês vão ouvir sempre a verdade. Então, pessoal, se vocês entenderem o passado, vocês conseguem entender o presente. Beleza? Encerro a aula aqui. Vou deixar para vocês aqui vídeos sobre os astecas, incas e maias, que eram civilizações pré-colombianas. Se vocês quiserem assistir um pouco sobre essas civilizações, é super legal. É até um canal bem conhecido. Vocês acessam lá. E vou passar uma atividade agora para vocês. Vocês respondam, por favor. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Não, professor. Espero que vocês tenham gostado. E boa sorte. Façam essa atividade com cautela, gente. Façam essa atividade. Se vocês tiverem dúvida, consulta a internet. Aproveita, deixa. Consulta outras pessoas. Não me façam a atividade de qualquer jeito. Tá? Tá bom, professor. Beleza? Ó, Beleza. tá criada a atividade para 5 turmas, valendo 10. Estou encerrando a gravação agora. Obrigado. De nada. De